Salve, salve, rapaziada. Aqui estamos em mais um episódio do meu, do seu, do nosso podcast. Como vocês podem ver, meu fiel escudeiro não está presente hoje. Felipe teve um contratempo, não conseguiu vir. Mas eu tô hoje com uma responsa nas costas enorme, papudo. Hoje eu tô aqui com a galera lá de Xerém. Porra, sou apaixonado por eles. Mas antes de eu poder apresentá-los, quero agradecer imensamente ao nosso patrocinador master, Zulu Tips. Se você aí que é fã das apostas esportivas, com cautela, né, sem muita afobação, sem muita ganância, é só acessar lá no Instagram, Zulu Tips, você vai encontrar o perfil do Zulu. Ele aposta todos os dias, tem grupo livre, tem grupo VIP, e por R$55 você vai acessar o grupo VIP dele lá no Telegram, e ele vai te passar todas as coordenadas para você lucrar, assim como o Papudo tá lucrando, né, Papudo? Voltando para cá também, quero agradecer imensamente aos meus outros patrocinadores, Salão Garagem, Bela Fera Estúdio Pet, Menino de Ouro, Pizza do Rão, sempre presente, sempre fazendo a alegria dos convidados, e a PVS Brasil. Falando em proteção veicular, faz o 1 e vem para a PVS, a maior da América Latina. Fechou? Hoje estou aqui com essas duas pérolas, pratas da casa, donos de Xerém. Nossa, quem dera. Tô aqui com o Bruninho na voz e Dona Vanessa, o pessoal do Descolados Gastronomia. Era Descolados Gastropub na época, não era? Era. Porque eu gravei um stories ontem, eu apaguei, você deve ter visto lá. Aí eu falei, caralho, é gastronomia, tá errado. Mas, gente, muito bem-vindo, muito obrigado por ter aceito esse convite. Tô no pé do Bruninho pra chamar essa Dona Vanessa aqui, ó. Conseguimos. Conseguimos trazer, vencemos. Primeiro podcast da Descolados, tá? Ó, tem que respeitar. Hoje vai ter muita história boa. E por incrível que pareça, não foi nem uma parada combinada, né? O Descolados está fazendo 6 anos essa semana. Sábado, dia 18. Aí, dia 18, o Descolados faz 6 anos. Eu fiquei surpreso quando eu vi no Instagram. Eu falei, caralho, 6 anos. Se parar pra ver que a gente ficou na pandemia aí quase 3 também, né? E passou assim, passa muito rápido. Aproveitando o embalo, Vanessa, Bruninho, esses 6 anos de Descolados é antes dessa nova Descolados, né? É quando Isso. era lá atrás, naquele... Isso. Na verdade é o mesmo local, né? É Só o mesmo mudou... local, só expandiu. Só expandiu, né? E uma senhora expansão, vale combinar. Né? Se você não conhece, Descolados fica localizado lá em Xerém, na Vila Santa Alice. Se jogar no Google aparece, né? Descolados. Vai lá, mas faz reserva antes. Porque senão você vai ficar em pé. Vanessa, Bruninho, conta pra gente, cara, como surgiu essa ideia de abrir uma hamburgueria, né? Na verdade, hoje é voltado para a gastronomia em geral, como a gente estava conversando aqui nos bastidores. Você trabalha com frutos do mar, com refeição, com petisco, com chopp, com drink. Você atende todos os públicos. Quando vocês começaram lá atrás, há 6 anos atrás, eu já era cliente, vale ressaltar. Eu e esse garotinho aqui, que tá aqui, o Papudo, a gente já era cliente. Papudo, vamos lá no Descolados porque é tubo de maionese. Pô, não tem jeito. Fala pra mim, Vanessa, Bruninho, como é que vocês começaram? Como que surgiu a ideia do Descolados? A ideia surgiu em 2017. Eu era do financeiro e o Bruno bancário. E aí... Nada a ver com Nada a ver com restaurante. Nada a ver. Só que eu sempre cozinhei para amigos. Né? Família, aquela paixão ali, isso, guardadinha ali. Isso, sempre gostei. E aí as amigas sempre falavam, por que você não abre um restaurante, uma hamburgueria? Por que você não trabalha com comida? E eu ficava naquela, não, sou financeiro, não tem nada a ver. Eu gosto de cozinhar em casa, não sei pra muita gente. Mas você já tinha um ponto mais que positivo, né? Tu já tinha a alma do negócio, que já. é o financeiro. Isso aí. Eu acho que a maior dificuldade hoje do comércio em si é a galera pra administrar. É o né? bastidor, né? Isso. É isso aí. Exatamente. Mas prossiga. Aí o Bruno, eu ainda estava conhecendo o Bruno e eu fazia curso de fotografia. Nada a ver. Cara, nada Nada com a ver. porra, né? Mais ainda. Fotografia. E aí ele... eu falei, cara, eu vou sair dessa área e eu não sei o que eu faço. Eu fiquei na dúvida das duas. Aí ele falou, o que você gosta mais? E você tava fazendo na época curso de fotografia
pra poder Profissional. trabalhar com isso mesmo. Você queria já Isso. mudar a sua Ela área já, ali. ela já, nos finais de semana, já pegava fotografia, festas. Já era sua paixão, na verdade, né? Já fazia as fotos assim e via que era uma renda extra. Uhum. E aí eu falei, a fotografia mexe muito comigo, mas a comida também, né? A gastronomia também. Mas, cara, era aquela gastronomia da minha casa, eu não sabia nada e achava que sabia tudo. Se der errado, se o arroz queimar, vai comer o Tá arroz tudo queimado bem. mesmo. Isso. Não tem muito milindre aqui, não. Aí ele falou, vamos abrir um pub, por isso que era Descolados Gastropub, né? e eu te ajudo. Aí eu falei, Não, veio aquela pergunta que você me fez. O que eu escolho? Fotografia ou o restaurante? Aí eu Tu que tomou falei, decisão, Bruninho? Não, ela. Eu falei, não, você tem que escolher. não. Eu tô com você no que você escolher. Você Daqui vai- pra frente você Pô, vai ver esse- que o pepino é só meu. O pontapé inicial Não, ajuda. eu não falei foi? com ela, não, eu te ajudo bastante no que você escolher. Uhum, Você só precisa focar no que você vai querer. sim. Aí ela foi pela pior parte. Eu acho que foi uma das melhores decisões, Sim, hein? sim. Cabe ressaltar. Não, foi boa. E aí, Fala assim brincando, mas... Eu falei, tá bom, então eu vou tentar. Só que a minha família já tem, né? Já tinha muitos anos, na época da chininha lá de Xerém, né? Sim, Naquela sim. época. A minha família já vendia o X-Tudo, Uhum. né? Porque, na verdade, Então- essa época do artesanal foi nesse período aí, né? 2017, Sim. 2018. Foi quando Sim. começou a emplacar. Uns já tinham, outros Aham. não. E aí, eu falei, eu vou. Porque minha mãe consegue me ajudar, porque ela já estava na área há muitos anos. E eu falei, vambora então, vou abrir. Aí ele falou, te ajudo, vou. Aí vagou uma lojinha. Eu vou, te ajudo, vou trabalhar com você. E eu falei, tudo bem. Aí vagou a lojinha. E quando eu fui falar com o dono da loja, eu falei assim, bom, eu gosto muito de tudo diferente. Ele falou, várias pessoas já pegaram essa loja aqui e não deu certo. Lá já tinha passado Muita gente. coisa mesmo. Aí eu falei assim, não, mas assim, se Deus quiser, eu vou fazer dar certo. Aí ele falou, tudo bem, a loja tá disponível, pode alugar. Aí eu falei, fechou. Aí falei com a minha mãe, falei com o Bruno, vambora. Eu falei, mas o aluguel é R$500. Assim, hoje, se você parar pra ver, R$500... Nossa. Não. E aí, na época, foi, mas o aluguel é R$500. E eu não tinha R$100. Cara, era na Mano, cara e na na- coragem. Na Ali cara e na na coragem. E Não, e assim, creio que quem tá acompanhando aqui, tem muita gente que já frequenta o Descolados, né? De bom tempo. Mas só pra lembrar, o Descolados, cara, era uma... As mesas ficavam na rua. Na rua. Era uma cobertura, né? Na esquina. E mesa na rua, quando chovia, não dava pra colocar a galera Sim. tudo debaixo. E a loja em si mesmo era mais a cozinha e o balcão ali, né? Isso, só uma recepção e a cozinha. E aí eu falei, vambora. Aí o Bruno fez um empréstimo pra gente comprar uma chapa de 80 centímetros De ferro feio. de ferro. E era engraçado, né? Porque a gente comprou 2 taças de vinho. E aí, se 3 clientes quisessem vinho, não tinha taça. Não tinha. E a Tinha gente que ficava... esperar Tem que rezar pro cara. Será que ele não vai Sim, pedir sim. mais? E Será a que ele gente não vai ficava pedir assim. mais? E era engraçado que às vezes a gente ficava assim, caramba, mas esse cara tem necessidade de tomar 2 taças, quem não tomou uma só, outra mesa que é taça. Não, e quando ele terminava de beber a taça, a gente tinha que pegar a taça, correr, lavar pra... Pra servir. Pra voltar, Então, foi assim, né, nesse nível de bem começo mesmo. Uhum. E aí foi indo, com 4 meses a gente... Não, rapidinho, te cortando, tem que falar da inauguração, né? Claro. Ponto importantíssimo. Desculpa, é porque eu não gosto nem de lembrar. Qual foi o perrengue? Ih, Então, perrengue. a inauguração foi no dia 18 de março, né? Só que de 2017. E não deu ninguém. 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 Choveu pra caramba. Choveu muito. Nossa. Nós tínhamos era um cômodo 4x4. E ali era recepção e cozinha. Então, os clientes tinham que ficar na varanda e na rua. E uma chuva, mas aquele telhadinho da varanda não tinha calha. Então, a varanda ficava toda molhada. E a gente falou, bom, hoje vai ser a inauguração, a gente vai abrir. Pelo menos a minha família vai estar aqui.
Tá esperando até hoje a família. A família, a mãe da Vanessa estava trabalhando na chapa. Já Que tinha era, alguém. na verdade, a equipe era eu atendendo a Vanessa no fogão e a mãe dela na chapa. O cardápio era do tamanho desse coisa de pizza aqui, ó. O nosso cardápio só não tinha avestruz, porque eu não Nossa. conseguia comprar, mas tinha de tudo. E Eu lembro. Porque a nossa lembro. ideia na época era Era um pub. Então, eu lembro porque eu sempre tive esse problema com comida. Minha mãe nunca fez janta, assim, é raro minha mãe fazer janta, então eu não queria comer lanche. Aí chegava o dia que eu falava, pô, meu irmão, não tô afim de comer lanche. Aí tu, cara, não tem um lugar que entrega quentinho esse xerém, cara. Aí a gente foi um dos primeiros. Aí vocês foram, Foi. começaram a botar refeições. Eu Foi falei, um dos pô, primeiros. salva, a refeição salva. É porque a gente ficava assim, sempre na expectativa do pub, né? Porque Uhum. muito mais novo, e aí a gente gostava muito de frequentar pub, comer petisco e tal. E eu ficava, eu acho que isso tem tudo pra dar certo. Mas assim, a gente queria abrir um pub, a gente não tinha uma cervejeira, a gente não tinha nem o freezer pra botar cerveja, a gente não Nossa. tinha nem a cerveja. E não tinha Então- nem experiência em trabalhar com cerveja. Então, assim, né? Tudo certo pra dar errado. Na inauguração, eu arrumei emprestado umas mesas e cadeiras de madeira. A correria tinha, né, irmão? Nossa, Tinha. velho. A força de vontade tinha. Eu trabalhava no banco, né, em Saracuruna. Aí tinha um amigo na rua de trás que vendia churrasquinho, dia de sexta-feira e tal. E ele tinha muita mesa e cadeira de verdade. madeira. Aí o irmão, vou inaugurar com a minha esposa e tal. Eu expliquei a situação toda. Aí ele, não, irmão, faz o seguinte, pega essas mesas aqui e tal. Eu na época eu já tinha um HB20, né? Botei tudo no carro, deitei o banco, fui. De Saracuruna pra Xerém. Carro riado. Ele chegou lá, eu falei, misericórdia, o que é isso? Ele falou, calma, arrumei tudo emprestado. Eu falei, Menos uma dívida. porque a minha preocupação era Era a essa. dívida, né? E aí, E 4 ou 5 mesas foi espalhadas na varandinha. na varandinha. E na chuva, morrendo de medo de molhar a mesa dos outros. Nem lembrava. E foi assim, aí a inauguração não deu ninguém. Uhum. E aí eu pensei, foi a chuva. Ok. Ok, foi muita chuva, tudo bem. Aí, né, fomos seguindo. Mas no outro dia também não deu ninguém. Nem a minha família. Aí já começa a tu falar, pô, Eu acho que não tem ninguém acreditando, não. Mas vou te falar, eu já tive comércio, cara, e eu acho que a pior agonia do comerciante é essa. Você abrir esperando que vá aparecer alguém. Sim. Nossa, cara, isso é horrível. Tu olha assim e tu fala, meu irmão, tem aluguel amanhã pra pagar. Tem funcionário, tem conta de luz, e cadê esse povo? A gente foi andando, caminhando. Aí quando foi com 4 meses, a gente trabalhava, vendia janta pra comprar o almoço. Uhum. Trocava dinheiro, né? Mas nesse período o Bruno ainda tava no banco? Então, antes dos 4 meses, passou 1 semana, 2 semanas que a gente abriu. Foi por aí. 1 ou 2 semanas eu fui mandado embora do banco. O banco demitiu ele e eu trabalhava no financeiro de um mercado. Aham. Então, eu tive que segurar. E aí eu trabalhava no financeiro desse mercado de 7 da manhã às 6 da tarde. Ele me pegava no mercado e eu já ia direto para Descolados. Aí eu ficava até 1h da manhã. Isso aí eu levei uns 8 meses. Nessa correria. Fazendo essa correria. Porque quando eu fui mandado embora, eu falei com ela, Evans, agora ou é. Não Tinha tem que dar problema. certo. Ou vai. Na verdade, é o famoso Deus escreve certo, Certo, por isso linhas aí. certas, né? Não é verdade. por linhas tortas. Ele Verdade. escreve certo por linhas tortas. Ou ele escreve certo por linhas certas. Sim. Sim. Porque, assim, é tudo um propósito. então. Se tu parar, vou puxando fio, Uhum. você fala, meu irmão, se eu não tivesse sido mandado embora, eu não teria dado meu gás. Exato. Aí que a gente deu um gás, que aí vem aquela história de rescisão Aham. e tudo mais. Que aí tu a gente fala, pô, vai conseguiu- entrar um Aí a dinheiro gente aqui. comprou 6 taças, eu acho. 6 taças. 6 taças, uma chapa melhor. Já foi Foi assim. melhorando. E aí, com 4 meses, a gente pensou em desistir. Eu pensei em fechar. Porque eu tava, assim, eu acho que o cansaço que tava falando mais alto. Uhum. Porque desde então, desde o dia que abriu, a responsabilidade dos pratos, das receitas, das montagens, na época do Facebook, era tudo comigo. Então, eu tinha que administrar o mercado dos outros, que o financeiro era, tipo, todo meu. E
fazer o meu, né? É. Então sobrecarregou um pouquinho. E não Você tava tinha trabalhando cliente. o quê? Você estava trabalhando 18 horas por dia? Sim. 19 horas Direto. por dia? É. E não tinha cliente. Simplesmente não tinha cliente. Caraca. E aí eu tive uma ideia, do dia pra noite, assim. Todo mundo, o pouco que ia, tipo, uma mesa, 2 mesas, eu comecei a oferecer as coisas que tinham. Por exemplo, na época, eu não tinha nenhum curso de hambúrguer artesanal, lógico. E a minha mãe fazia o hambúrguer congelado. Ela fazia, temperava Na com... época tinha o artesanal, na época não era esse gourmetizado igual Não, é não, hoje, não. Era mais assim, a pessoa pegava, temperava, fazia A aquela carne, coisa toda. fazia o blend Eu costumo e falar congelava. que a gente não vendia hambúrguer artesanal naquela época. A gente vendia carne moída congelada. Aí, aí a gente colocava lá, colocava 5 hambúrguer na chapa, a chapa acabava, 5 pedras de gelo. Enfim, assim a gente foi. E quando as pessoas chegavam lá e falavam assim, eu ouvi falar que aqui tem um frango a passarinho muito bom. Tem sim. Eu servia. Mas junto com antes do frango a passarinho, eu mandava, por exemplo, 6 pessoas. Eu mandava um hambúrguer cortado em 6. Entendi. Aí eu falava, prova o nosso hambúrguer. Como quem não quer nada. E aí eu comecei, aqueles ramequinhos, porcelana, branquinho. Sim. Na época eram uns potinhos de plástico que a gente tinha, né? Que ramequinho de porcelana era luxo, era meu sonho na época. Um dia eu vou ter. Eu ficava assim. E eu mandava, por exemplo, fiz um arroz cremoso. Eu mandava, prova esse arroz cremoso. E todo mundo elogiava. E assim eu fui. Eu acho que eu não tenho noção de quanto ali nós oferecemos. Assim, nossa, foi muito. Muito. Eu fazia uma carne... tem até uma história que é legal. Quando eu chegava das festas, ou reunia as amigas, a gente fazia uma carne com molho, que era a receita de uma amiga minha. E por cima a gente jogava batata frita, queijo, não sei o quê, e botava aquilo no forno e dividia para todo mundo. E essa carne virou sucesso. Eu troquei um pouquinho a receita, claro, melhorei, e trouxe na época pro pub. E todo mundo que eu dava aquela carne para provar ficava tipo, que carne é essa? O que é isso? Que molho é esse? E assim eu fui distribuindo, até as pessoas conhecerem pelo menos as porções. Pegar a confiança do público, né? E o hambúrguer. Então, eu não posso dizer pra você, eu não sei o que aconteceu. Porque quem tá ali disposto a oferecer comida de graça, sabe o que aconteceu, né? Sim. Mas foi muito, vamos dizer, botar assim, do nada, a gente já não dava mais conta. É porque, assim, você não se preocupou. Caraca, eu tô dando um hambúrguer de, sei lá, R$20 aqui pra esse cliente. Não. Você queria... Não, eu vou dar, não quero saber o valor, vambora, vamos que vai chegar a gente. Eu queria que as pessoas... porque, fosse assim, em busca do próprio, do descolar. A gente tinha muito na cabeça do boca a boca. Sim. É porque, na verdade, até porque na época... Aí o nego fala, cheirinho é pequeno. Eu falo, gente, cheirinho não é pequeno. Cheirinho não é pequeno. Quando eu era criança, você conhecia todo mundo. Agora eu não conheço ninguém. Você melhor do que eu, pode dizer. Chega a gente na loja que você fala, gente, não quem conheço. é? E foi muito curioso, assim, porque eu ficava pensando, cara, todas as minhas amigas, sempre tive muitos amigos, gostam, falam bem. Quando eu trabalhava aqui perto do Rei do Bacalhau, eu vinha no ônibus de manhã, eu trazia um balde de cachorro-quente pro setor. E todo mundo ficava falando, Vanessa, por que você não monta a barraquinha de cachorro-quente? Você vai ficar rica. Eu nunca comi um cachorro-quente tão gostoso. E eu trazia aquilo com prazer. Só pelo prazer da equipe tomar café da manhã com molho de cachorro-quente. Então, você imagina. Era prazeroso para mim. Eu falei que eu tenho que passar isso para as pessoas de alguma forma. Aí me veio na cabeça dar as amostras grátis lá. E deram certo. Quando a gente fez 1 ano de loja, a gente ainda com o financeiro todo desorganizado, é claro. Não tinha estoque, sabia nem o que era isso. Então... É o famoso, tá acabando a carne, vai lá e compra. Isso. A gente fez uma festa de 1 ano. Eu ganhei um bolo da menina lá da rua da loja da Fera Festas, que ela me presenteou com um bolo em formato de hambúrguer. E o cantor, não sei se vocês conhecem o Nelinho,
Sim. Né? Sim. Beijo grande, né? É, maravilhoso. Ele faz a nossa alegria no Rei do Bacalhau dia de domingo. É, maravilhoso. Ele esteve presente no ano de Descolados. E até hoje, quando ele me vê, ele fala: lembra. quem te viu, quem te vê. Quem viu a Descolados e vê agora. É porque, assim, não tem noção do que era, né, Sim. cara? E inclusive, sábado a gente vai ter um paredão lá de 2017 pra cá. Uma linha do tempo. Uma vai ter linha do tempo e o Nelinho tá lá. Não tem como ele não tá. Não tem como, Tem como. Na época, o Nelinho falou pra gente, né, Bruno? Cara, eu vou tocar. Se no final tiver dinheiro, me paga. Se não tiver, tá tudo eu vou bem. tocar. Cara, não. Sim, são coisas que marcam, né? Que são a gente coisas não que esquece. marcam, E aí eu falei, mas e se não tiver, eu não sei como é que vai ser. Enfim, a rua lotou. É porque, assim, eu falo isso, todo episódio eu acabo entrando nesse assunto. Tem gente que acredita mais em você do que você mesmo. Desse A tua jeito. preocupação era pagar ele, mas ele tava Nem aí. nem aí. Porque ele sabia que ia ter. Entendeu? Assim, não por Se não isso, tivesse lógico. também, eu Mas eu tava digo ali. assim, porque ele confia no potencial muito mais que a Sim. gente. Sim. E ele acreditou. Ele falou, eu sei que vai ter porque o potencial dela é muito bom e isso aqui vai lotar. Então, E o resultado não foi diferente. não foi Pô, diferente. Graças a Deus. Lotou. Mas lotou de ninguém conseguir tirar pedido, porque o pedido era no papelzinho, né? Eu lembro. E a gente... Grande Flavinho. Já tinha o Flavinho nessa época? Então, e Já. aí a gente falou, não, vamos chamar a gente pra ajudar. E aí foi onde veio o Flavinho. O Flavinho eu conheço ele desde pequena, né? Uhum. E aí eu falei, me ajuda e tal, me ajuda de quinta a domingo. A gente acerta aí R$25 por dia. E ele, não, vambora, vamos, tô precisando trabalhar. E assim foi. Então, nesse um ano que a rua tava explodindo de gente, não tinha um que virava pra mim e falava, você vai ser muito grande. Uhum. Você não tem noção. Era muita gente falando. Olha como é que tá essa rua. Você tá na última rua de Xerém. Isso em 2017. E numa vila que não é nem movimentada, né? Porque, assim, o Assim, polo gastronômico eu sempre de morei- Xerém é a Praça é da a Mantiqueira. Praça da Mantiqueira. Eu sempre morei em Xerém. Quando eu conheci a Vanessa, que eu fui começar a conhecer aquela parte ali que eu nem sabia que existia. É. Aquele pedaço ali onde ela morava, a mãe Sim. dela mora, eu nem sabia que existia. Só sabia que existia até a maternidade. Aquilo ali... A Vila do Não. Sazi era só o Sazi ali, a maternidade, sim, né? Sim. E a gente não E tá... porque o ônibus também entrava, né? O Xerém Caxias, ele Sim. entrava na vila, Sim. passava na maternidade, Então, Santo e Antônio todo embora. esse processo, as pessoas gravam. Por exemplo, Colégio Santo Antônio. Sim, E você que tá, além de estar dentro da vila, você tá de costas para tudo isso. Porque você pode passar na van, no ônibus, no trem, você não vê a Descolados. Então, a pergunta de todo mundo era isso. Como você conseguiu lotar essa rua? Esse é um ponto também muito forte, né, cara? Porque vocês não tinham marketing. Ixi. Não tinha uma placa lá na O entrada marketing da vila. era eu, menino. Não tinha uma placa lá na entrada da vila falando, ó, Descolados aqui. Nunca, Não tinha, nunca não coloquei. tinha. Nunca coloquei. O seu curso de fotografia serviu pra alguma Serviu. coisa. Não, serviu muito. Serviu muito. Foi assim, porque a noção das fotos, pelo menos, muito ruim, mas eu tinha. É porque também a ferramenta foi aprimorando com o passar Sim, do tempo, o meu né? celular, sei lá, qual que era, né? Mas assim, a gente usou do que a gente tinha pra poder começar. Tinha que dar o start, a gente deu. E foi isso. Agora, depois vieram 2 anos. Então, encurtando um pouco esse trecho da história, a nova Descolados, ela veio antes ou pós-pandemia? No meio No da meio. pandemia. Não É, deu um a tiro gente- no pé, né? A gente gosta de desafio, desafio. entendeu? Literalmente. Não, Não, se mas- você pode inaugurar depois, não quero. Eu quero no meio, da pandemia. Caraca, Não, porque, assim, a gente parou pra obra. Vamos fazer a obra, vamos. Uma semana depois estourou a pandemia. porque, na verdade, quando vocês começaram a obra, vocês fecharam, né? Ficaram só Fechamos. com delivery. Só com Isso, delivery de porque a obra já tinha em 2000 meio mais ou menos de 2019, eu conversei, né, com o dono do espaço e tinha muito espaço para trás da loja.
Quando a Descolados começou ali na lojinha, não tinha banheiro, por exemplo. Os clientes usavam o banheiro de um botequim, né? Que é do outro lado da rua. Eu já levei cliente na sombrinha até o botequim pra usar o banheiro, entendeu? De um bar pra voltar e ficar na loja. Então, eu sentia a necessidade de um banheiro. E como eu te disse no início, todo mundo que ficava ali não dava certo. Então eu encontrei um inquilino anterior e ele falou assim, esse cara não vai deixar você fazer um banheiro. Eu falei, ele já deixou, o banheiro tá pronto. Como é que você conseguiu isso? Eu falei, ué, não sei. Então Deus trabalhava o tempo todo. E eu falei, o tempo todo eu me desafio. Porque na época a obra do banheiro custou, sei lá, R$800, mas pra gente era muito dinheiro. Sim. E eu vou te falar, também tem aquela pressão de, tipo assim, eu não sei se vocês escutam isso, né? Tipo, esse ponto aqui é cabeça de porco. Sim, ninguém dá Nada certo. para aqui. Nada para aqui. E você vai pro ponto e tu fala, meu irmão. E aí eu sempre me desafiei. A minha mãe e o Bruno, eles ficavam assim, muito tenso às vezes. Calma, não é assim. E eu falava, não, tem que dar um passo. O passo era o banheiro. Se a gente não tiver banheiro, a gente vai perder cliente. Imagina, um pub sem banheiro, pô. Era não tem como o cara sentar pra na tomar última uma rua de cerveja. Xerém. Não tem como. Não, a pessoa sentava, bebia, tava lá, 2, 3 cervejas. Pô, irmão, onde é o banheiro? Pô, e aí? Ali do outro lado, atravessa a rua, pista. Atravessa a rua, ali, ó, do ladinho. Lá naquela esquininha lá, ó. Não, e tinha que contar com a boa vontade do rapaz do cara. boteco de deixar usar. Não, Sim. ele deixava de boa. O problema é que o boteco não era... O banheiro não era dentro do boteco dele, era do lado de fora. Então a gente ainda tinha que pedir a chave, incomodar. E tipo... um sistema danado. Muito sujo. Boteco... banheiro sim, de porque ele boteco. não era prioridade dele usar o Isso. banheiro. Sim, Se a gente queria um banheiro, a gente que fizesse. E aí eu Correto. comecei a falar, olha, se a gente não fizesse banheiro, a gente ia perder cliente. Então já foi um passo, na época, muito importante. Fazer um banheiro. Aliás, era óbvio, né? Sim. Mas sim. não tinha, depois teve pro banheiro. Fizemos o banheiro. E aí, tínhamos um banheiro, legal, mas a gente não tinha espaço. Depois que a rua lotou daquele jeito, nunca mais ficou vazia. Nunca mais. E já teve milhões de dias da gente colocar a mesa de uma ponta a outra e começar a chover. E tirar tudo na correria. E os clientes ficavam em pé, embaixo do telhado, com uma tábua de porção mista, que na época era um prato, não sei nem o tamanho. Embaixo, segurando assim, ó. Comendo em pé. E eu só sabia pedir desculpa. E aí, a gente levou isso uns 2 anos e pouquinho. E depois eu falei com eles. Eu falei, olha, lembra do banheiro? O banheiro fez a gente chegar até aqui. Mas se a gente não der mais uma pernada, e dessa vez vai ter que ser, tipo, muito grande. O corpo inteiro. Mas pra não assustar, a gente fala só... Vamos dar uma expandidazinha assim, né? Porque na verdade a obra da loja não era aquele tamanho todo, ia ser só até a metade. Não era, era até a metade. E aí eu ficava olhando pela janela, eu ficava, cara, olha o tamanho desse espaço. Era tudo mato. Tudo do mesmo dono. Do mesmo dono. Era tudo mato. Aí, enfim, conseguimos negociar, graças a Deus. Ele cedeu o espaço, a gente fez o contrato, enfim. E aí, a gente não tinha contabilidade, a gente não tinha nada. Então, eu tive que procurar uma para poder assessorar essa parte, fazer assessoria dessa parte de contrato. Tá, fechamos um jurídico, né? E começou. A obra começou do final do terreno para frente. Pra gente não ficar um período que durou 9 meses sem trabalhar. Quando chegou na última parede que encostava na lojinha, aí o pessoal falou, agora é a hora de derrubar. Vocês estavam fazendo já a obra com a Descolados funcionando. Normal, ali, só por debaixo dos panos. E eu vou ali. deixar uma coisa aqui que muita gente vai lembrar. A quantidade de cliente que eu levei pra ver a obra. Passando credibilidade, ó. Na lanterna do celular. Eu ligava a lanterna, porque né, era um mato. Eu ligava a lanterna e falava, olha a minha obra. Tinha 3 tijolos, pô. A fundação lá e tal.
Os buracos da fundação. Eu falava, olha a minha obra. Só tem o buraco da fundação, mas é minha obra. Tá indo, Tá tá indo. indo. Você já tinha noção do que iria se tornar, Vanessa? Tipo assim, do tamanho quando vocês começaram a obra, né? Porque era uma obra para melhoria. Né? Na verdade, você começou uma nova descolada. Sim. Né? A Você gente- tinha noção A gente disso? não tinha essa noção, não. Não. A gente não tinha essa noção. E aí, quando chegou na parede, vamos quebrar? Eu falei assim, bom, agora você me dá 2 meses que eu vou trabalhar só para eu me sustentar e sustentar a obra os próximos meses que eu vou trabalhar de casa. Sim, Que sem trabalhar a gente não ia ficar. não dava. E aí, eu já tinha saído do mercado, o Bruno já não estava mais trabalhando. Eu falei, só tem essa renda. Esse daqui é o nosso sustento. Sim. E aí a gente resolveu entrar. Aí foi aonde eu conheci. Por isso que eu defendo tanto a Luau, porque foi de muita importância na nossa história. Ele fez a gente enxergar o potencial que a gente ia chegar, porque a gente não tinha. Como que uma menina que fazia financeiro e um cara que trabalhava no banco ia ter noção de um cômodo 4x4 virar 144 metros quadrados? Triplicar funcionário. Triplicar funcionário, triplicar cozinha, equipamento, tudo. E esse meio gastronômico não é nada barato. Não. E é tudo caro. Na Tudo verdade, caro. é tudo de inox, né? Então, assim, Sim. é tudo muito absurdo. E a gente sempre colocou os pés no chão. Sempre um passo de cada vez. Eu tenho um amigo que fala isso pra mim todos os dias. É aquele que eu desabafo, falo tudo, falo mal do Bruno. Normal, isso é toda hora. Faz E parte. ele sempre fala, Vanessa, um passo de cada vez. Nunca um passo maior do que você vai aguentar. E aí, assim, nós fomos, entendeu? Quando a gente fez foi um período, assim, muito difícil. É um período que muita gente não conta. Mas quem me acompanha Descolados, viu, passou esse período junto com a gente. E tinha cliente que tinha tanta saudade da gente que eu recebi cliente no quintal da minha casa. Sério. Botava a mesa, pô. Porque quando nós falamos assim, esses 2 meses a gente se organizou. Então, vamos lá. Vamos entrar num ponto aí. Não sei se vocês ainda moram lá. É lá na Pedreira? Lá na Isso. Pedreira. Eu já saí de casa pra buscar trufa, porra. Lá Sério? na Pedreira, porra. Eu lembro. Bruninho, tem trufa de leitinho? Tem, pode vir, mano, pode A vir. gente ficava lá de casa, Bruno, pode vir, a gente pegava o carrinho Meu e ia lá. Deus. Não tinha como ficar sem a trufa. Caraca, que doideira. A gente, tipo assim, ficou naquela, vamos organizar pra fechar. A gente organizou. Mas Deus é muito nosso parceiro. Eu não consigo nem agradecer. Não por isso, mas assim, Sim. porque foi muito louco. O meu pensamento tava assim, como que eu vou pagar meu aluguel? Como que eu vou delivery. sustentar minha E o filha? delivery não era tão forte. Porque o nosso na época. delivery, Porque a vem gente não esse tinha ponto cozinha nem também, pra né, rua. cara? imagina atender um delivery. A gente não tinha, mas tinha um delivery, mas não tinha Não era. pra o gente, delivery. tipo, a nossa cabeça, nosso delivery não era forte. Uhum. A gente descobriu depois que era pra caramba. E aí, a gente foi com a cara e com a coragem. Fechamos. Ó, a partir de hoje, a Descolados volta, não sei que mês, porque a nossa lojinha vai ser quebrada. Quando quebrou aquela loja, parecia que tava quebrando eu no meio. Arrancando um pedaço do seu corpo. Era assim, eu quero ir lá ver tirar a porta. Eu quero ir lá ver tirar a janela. Bruno, eu quero ir lá porque eles vão quebrar aquela parede que eu pedi pra escrever Descolados. Minhas gambiarra toda indo embora. E as minhas frases eram: dinheiro não compra tudo, mas te leva na Descolados. Te traz a felicidade na Descolados. Aham. Eram troças as minhas frases. E eu, super apegada, né, o início de tudo. Mas assim, falei, não, vamos pra casa, trabalhar no quintal de casa. E levei minha equipe Que toda. também é meio não. Eu acho que é um processo mais difícil. Sim. Porque você tá trazendo, tudo bem que são pessoas do seu convívio, né? Sim. Mas pra dentro da sua intimidade, Da pra minha dentro casa. do seu quintal, entendeu? Sim. Então, assim, o tratamento é totalmente diferente. A maneira de trabalhar, de higienizar, de tudo é totalmente diferente, tudo. né? E aí eu falei, vambora. E abrimos em casa o delivery. E uma semana depois,
pandemia. Todo mundo vai fechar. Mais uma vez, Deus já Deus tinha é botado Já tinha botado. um passinho na frente. Já tinha botado. Vou preparar o terreno aqui pra vocês, E tá tudo bem, só E tá confia. tudo bem, E a gente não tinha outra opção. Ou a gente confiava em Deus, ou a gente fazia o quê? É. Não tinha o que fazer. Então, a todo tempo, assim, eu falo muito de Deus, sim, porque a todo tempo que eu tenho medo, que eu tenho que dar um passo, eu entrego pra Deus. Em tudo. E aí eu falei, vai ser como Deus permitir que for. Se eu tiver que voltar pra casa da minha mãe, por mim tá tudo bem, porque eu tô dando um passo e tô muito feliz. E aí a gente combinou que seria uma etapa muito difícil, mas que a gente ia passar juntos. Porque, assim, eu e o Bruno, a gente não é só empresário junto. A gente é marido e mulher. Então, uma coisa é você levar o seu negócio pra dentro da sua casa, passar uma dificuldade e ainda passar uma dificuldade com a sua família. Sim. Porque a gente passou. Se eu disser que não, é mentira. Acho que todo mundo, né, passou um pouquinho, assim, todo mundo sabe o Sim. grau da dificuldade que Não, passou. muito. Em relação à pandemia, nem se fala. Sim. Nem se fala, porque no meio da pandemia foi a época que a gente mais cresceu. Então, na época da pandemia, a gente estava no Ceasa, fazendo compra. E você chegando com compra de Ceasa, o delivery, nem sei te dizer se triplicou, se a medida que nossa. foi. O pessoal, é uma parada muito boa, o pessoal diz que é a época da pandemia, em termos, tá, gente? Pelo amor de Deus, não Sim. vai levar a doença pro meio dessa Não, conversa, não, pelo amor de não. Deus. Que foi a melhor época porque não tinha um serrote, né? Porque o governo liberava aqueles R$600, então tava todo mundo com Tudo bem. dinheiro no bolso. Tudo bem. A verdade Não vai é faltar, essa. vamos comer. Não vai faltar. É isso aí. E aí, eu falei, bom, você imagina, você chegar com uma compra de restaurante e ter que higienizar tudo. É. Porque era dentro da minha casa. O único lugar que você podia ficar era em casa. E a minha casa, toda suja de mercadoria, não pode. Então aquilo Tá era mais uma vindo do neura, Ceasa, né? não tem como. A gente tinha que higienizar tudo. Mas assim, passamos ali 9 meses trabalhando de dentro da minha casa. Como você foi lá comer trufa. Os clientes de Santa Cruz, da Primavera, foram no meu portão. Canaã. Caxias. Caxias. E a gente de Caxias vinha buscar. Vinha buscar. Não, Vanessa, eu quero Descolados. Eu vou buscar. Aonde que é? Aí eu mandava a localização da minha casa. E muito engraçado. E eu ia atender, tipo, short, chinelo. Aham. Cara, tá trabalhando em casa? Tô. E aí depois a gente resolveu abrir pro almoço. Porque não tava dando só a janta, né? Aham. Falei, vamos abrir pro almoço. Isso no delivery ainda. No No delivery. delivery. Então eu acordava e dormia dentro da Descolados, né? Porque Aumentou a loucura. aumentou. É porque, assim, o horário de funcionamento do Descolados hoje é o quê? De 6 às meia-noite. 6h30. Só que, meu irmão, não é de 6 à Não. meia-noite. Não. É da hora que eu abro o olho até a hora que eu fecho. Entendeu? Até dormindo tá sonhando. Tu tá pensando ali uma É. receita, alguma coisa do tipo, né? Só a galera não tem essa noção. E por que eu te falo que foi importante essa parceria com a nossa contabilidade? Por que hoje eu defendo? Não é por nada, é porque foi a única pessoa que foi dentro da minha casa, que foi o Alex, né, que eu te falei, Sim. que foi dentro da minha casa e perguntou, como é que tá? O que vocês estão precisando? E eu acho que nenhum contador no universo tá preocupado com isso. Ele quer o dele lá e acabou. tá tudo bem, que não Sim. é errado. Claro. Mas e a parte humana? Eu ia falar isso agora. Ele deixou o profissionalismo E foi pra parte e humana. foi pra parte humana. E o tempo todo, ele é o cara que fala assim, vocês não têm noção de quem é vocês. É porque, assim, hoje eu não tenho noção, né? Porque eu não tô inserido mais nesse meio. Eu falo que eu passei, foi preciso eu passei ali pra ver que aquilo não era minha vida. Mas eu acho que ninguém leva a sério uma hamburgueria a ponto de falar assim, pô, preciso de contador, Sim. preciso registrar funcionário. Né? Hoje a galera fala, não, Pagar um vem aqui, adicional noturno. vem na diária aqui,
Quanto que é? 50 mil reais e um lanche. Isso. A maioria, Não sim. tô julgando. Não, Muito não. pelo contrário, porque a gente sabe a É porque necessidade de cada é a um. realidade, é É a isso. realidade. Só que você teve um apoio Sim, que às vezes se não tivesse ele, você estaria sim. sambando ali sem saber muito Eu o que tive a fazer. pessoa que... Nós tivemos a pessoa que chegou e falou assim, eu vou te mostrar o certo pra você crescer. Então, por isso que hoje eu vou pra minha rede social e falo mesmo. Porque desde então, eu não tinha dinheiro pra contabilidade. Vários meses. Entra essa Uhum. questão de falar, pô, meu irmão, Vários eu vou meses. pagar, vou deixar de guardar, sei lá, Não, 500, vários 300 mil meses reais ele aqui. chegou e falou assim, me dá 50 reais por semana. Me dá o que você tiver. O importante é estabilizar a empresa agora, nesse momento que, do nada, tá todo mundo em pandemia. Uhum. Então, não solta a minha mão, sabe? Sim, Que vai dar sim. certo. Foi isso. E aí a gente passou 9 meses de loucura. Outro também que eu queria deixar um ponto também é o nosso açougue, que foi muito Nossa, parceiro açougue, nessa que época. isso, não tem Cara, como. sabe o que é o Faz cara o jabá, faz o jabá. O cara Não, chegar é pra verdade, gente porque- e falar assim, irmão, vocês estão em obra, eu sei da dificuldade disso e aquilo. Pode, nesse período todo, pegar o que você quiser e começar a me pagar depois que você reinaugurar. Caraca, isso, que cara. loucura foi. Ó, até me arrepio, pô. Foi. Caralho! Foi. E a gente E dividiu são coisas isso. que ninguém tem dimensão, Então, né, não é, eu não tô falando pra propaganda, graças a Deus, Não, eles não sim, precisam, sim. todo mundo, né, corre atrás do seu e tal, são empresas legais, sérias. Então, eu falo porque muitas das vezes a pessoa não tem o lado humano. E isso é que pega muita gente, entendeu? Então, esse apoio faz toda a diferença. Sem dúvida. Sem Se os dúvida. fornecedores grandes, pequenos estiverem ouvindo, às vezes tem um cliente que você vai fazer isso, você vai ganhar ele pro resto da vida. Porque o meu açougue, a minha contabilidade, eu não troco. Entendeu? O açougue é o mesmo de quando a gente inaugurou lá no começo. Nada mais justo, cara. Sim. Nada mais E justo. ele sempre faz de tudo. E hoje, eu falo assim, pô, minha alcatra vem não sei o que, minha picanha vem não sei o que. Mas assim, manda voltar, manda voltar. Você é de casa, manda voltar. Tipo assim, é 100% confiável. O cara também, é o confiar, né, cara? É o que a gente tá falando, é deixar o trabalho. É porque ele sabe que e quando trazer tem que uma- elogiar, eu sou a primeira. Vamos lá, você quando começou, você Sim, trabalhava aí- com o quê? Com 5 quilos de carne? Sim, Sei lá, aí agora é trabalha- outro. trabalha com 40 quilos de carne na semana, É, sabe? Então, é assim, outro- vezes no outro dia. nível. ele te fidelizou ali, Sim, exato. né? Fez. E quando a gente retornou lá pro salão, eu falei, bom, vambora, termina essa obra, termina esse estresse, porque E obra nunca tem fim, né? Não vem Você me dizer marca que foi que mais a de- obra vai Até ser hoje não 6 acabou. meses. até hoje, Até hoje não acabou. Aí, pra mim não acaba nunca. Porque todo dia eu Acaba quero mudar o nunca, banheiro, é. todo dia eu quero um negócio novo. E Bruno que me Eu sou o segura. terror dos funcionários. Toda vez que eu chego alguma coisa fora do lugar, eu já quero trocar. É. Quero mudar o caixa de lugar, quero mudar o barman dali pra A cá. gente não A sossega. Vanessa na cozinha também quer A gente trocar não tudo. sossega. E eu falei, bom, vamos inaugurar no dia 6 de agosto de 2020. Aí, o escritório todo. O quê? No meio da pandemia, eu falei, pensa comigo, que eu vou mandar fazer máscara com a logo, vou mandar fazer álcool em gel pra gente dar na porta. todo um marketing por trás. Eu quero um potinho de álcool em gel em cada mesa. Olha, isso vai ser fenômeno, pô. Porque chegou aquela hora também que a galera já tava saturada de ficar dentro de casa. Porque quando a pandemia veio aquela assim, um mesinho, passou pra 2, passou pra 3, 4, Depois 5, 6, um ano e tu, meu Deus do céu, não aguento Sim. mais. E aí eu falei, não, vambora, vamos abrir isso aí. Aí abrimos. E na reinauguração, vamos botar assim, Sim. né? Na casa nova. Na casa nova, a gente escutou, vocês são muito corajosos. Porque nós fomos os primeiros a abrir uma hamburgueria, assim dizer, né? A hamburgueria, o restaurante, com daquele tamanho. Então, é um ponto que eu ia entrar. Não tem
uma hamburgueria em Xerém que tem o espaço que vocês têm. É gigante, né? Não existe, não tem. A maioria das hamburguerias é porque é tradição de bairro, né? Eu costumo falar. Você vai na Praça da Mantiqueira, as mesas espalhadas na praça. Isso. Se chover, tu não tem Já onde é. comer. Tem cliente. Né? Tu vai nessas hamburgueriazinhas pequenas que Sim. faz o famoso podrão, é tudo assim. Depois da nossa, né? Eu acho que... não sei se foi isso, como eu disse, né? Eu não conheço o potencial que dão, assim, por fora. Mas, enfim, eu acho que a gente encorajou muita gente Sim, sem dúvida. a dar falar, não, é possível, sabe? Tem como. Dá trabalho, mas tem como. E foi muito legal na nossa reinauguração. Aí, dessa vez, lotado. Graças entendeu? a Sem Deus. chuva. Sem chuva. A minha família estava lá. A do Bruno. Não, mas aí foi reinauguração pra ninguém botar defeito. Pra Tinha ninguém botar defeito. Fotógrafo, filmagem, música ao vivo. Foi tudo. Vocês vieram inovando, né, Com tudo que cara? tinha. Ainda direito. chegou com tudo. E respeitando tudo que todos os restaurantes Zona Sul pedia. Eu procurei saber todos. Eu fui em vários. Eu pesquisei em vários restaurantes. O que tem que ter no cardápio? O que não pode ter no banheiro? Quantos metros de parede tem que ter um álcool em gel? Tudo a gente tinha. Tudo. Respeitei todos os protocolos. Todo mundo de máscara. Todo mundo de máscara. Os clientes, inclusive. Tudo que mandava figurino do protocolo da Covid, do sei lá do que, a gente tava lá. E todos os clientes vieram parabenizar. Alguns, né, como o bairro ainda é pequeno, por um lado, ficaram meio assim, comanda eletrônica. Como que isso funciona? Tinha gente que nunca tinha ouvido falar. O pessoal tá acostumado, fulano, faz não sei E o que, aí, não sei o que. mais uma vez, a Vanessa tava lá. Não, vai ser assim. E todo mundo falando, mas se vier um idoso, eu falei, se vier um idoso, a gente vai dar um tablet. Isso aí. Se até ele hoje tiver é assim. problema de visão, a gente vai aumentar no Zoom. A gente vai ler pra ele, a gente vai tirar o pedido. Eu trago um pronto pra ele ver como é que é. Mas a gente vai ser comanda eletrônica. E eu bati muito pé por isso. Então, hoje, ainda tem gente lá, de vez em quando, que fala, pô, mas aqui a comanda é eletrônica. Eu falo, Muita gente deixou de pedir e foi embora porque a comanda é eletrônica. O cardápio, Sério, cara? o cardápio eu não sei mexer. E se eu não tiver um celular? Eu falo, aí você sai da terra, né? Porque quem não tem um celular hoje em Não, dia? tem gente também que Aí, vem pra testar. Aí eu falei, a comanda eletrônica não vai sair. O cardápio eletrônico não vai sair. Quem quiser comer na Descolados vai ter que ligar um QR Code. Porque a gente... Eu reinaugurei com uma coisa. A gente sempre vai ter novidade. Eu quero colocar tudo de diferente pro nosso público. Sim. Então, como que você tem um cardápio de papel para cada 15 dias você lançar um lanche? Não é viável. Não tem como. Não tem Nem como. financeiramente, nem ambientalmente, não tem como. Nada, Então, eu falei, vamos ficar assim no cardápio digital. Porque a tua ideia também, Vanessa, era... Eu falo Vanessa, gente, é porque eu sou próximo, teoricamente sou próximo deles, e o Bruninho é low profile, né? Ele fica ali só nos bastidores. O Bruninho sempre tá ali no balcão ali. Tu vê o Bruninho, a Vanessa tá Pode sempre falar, na cozinha. Vanessa, a culpa sempre é minha. Cara, e esse ponto também é um ponto que você entrou, né? Não querendo te cortar, do cardápio, igual você falou, Sim. né? 15 dias você queria botar algo novo Sim. no cardápio e hoje a variedade dos Descolados é absurda. É. Né? Hoje você trabalha com hambúrguer. Tem uns convencionais ainda? Não. Só artesanal. O X-tudo? Kids, Ah, sim, o Kids, que é pão, carne e queijo, que a gente... Mas também, agora eu vou modificar de novo e ele já vai pro artesanal também. Entendi. Então, assim, quando eu ainda tinha esses artesanais, né? X-tudão e tudo mais. Pra tu ver como é que tem tempo, porque eu não vou lá. Tem um tempinho. Mas assim, cara, teu cardápio é muito variado. É igual a gente tá falando, você quer comer uns frutos do mar, onde você vai comer um frutos do mar em Xerém? Descolados tem. Ah, Descolados tem. Mas pensando em tantas e tantas variedades, eu não tinha como não ter um cardápio, porque você entra lá digital, muda, entendeu? E vida que segue. Sim.
porque não tinha Até como. porque o boca a boca é ruim. A pessoa abre lá o cardápio. Aí chega um funcionário teu e fala: ó, hoje tem um frutos do mar aí na casa. Tu mas por que não tá no cardápio? Não, e foi muito engraçado o nosso período aí. Hoje em dia não mais. Mas, vamos botar assim, há um ano atrás, os clientes chegavam lá e ficavam passando a mão na parede. Passando a mão na parede, perguntando: aonde você conseguiu essa cerâmica? Que isso. O que eu enviei de foto, porque quando eu tava na loja, né? Eu queria compartilhar com as minhas amigas, com a minha mãe, com todo mundo. Olha a cerâmica que eu vou comprar, olha a cerâmica, né? Aquela ansiedade. E aí, eu mandava aquela foto pra todo mundo. Eu nunca imaginei. O que é isso cinza na parede? Como é que você fez isso? Onde você conseguiu isso? Não, porque então... O pessoal ficava na dúvida se era tijolinho ou cerâmica. Cerâmica. Aí ficava passando a mão. Aí eu ficava nível tipo, segue o negócio, como é que é o nome? Segue o... Rejunte. Você vai ver que esse aqui é massa, esse aqui é da cerâmica. Aí todo mundo ficava, caramba, é mesmo, é cerâmica. Cara, não, porque assim, né, eu falando como cliente, né, cara, é absurdo. O que era pro que se tornou. O que se tornou. Não tem como eu explicar. Me faltam palavras que tu chega e fala assim, meu irmão. O que era daquela telinha ali de alumínio, quando chovia, fazia um barulho danado. Hoje, o conforto que o Descolados ele te dá é absurdo. É absurdo. E a gente pensou em tudo mesmo, assim, pra acomodar os clientes da melhor maneira. Nessa parte aí, nesse processo de loja nova, vocês tiveram arquiteto, responsável, ou Nós. tudo vocês? Sim. Vocês. Nós, arquiteto. Prazer, arquiteta. Não, isso é bom, porque assim... A parede de tijolinho é porque a gente simou, vai ser tijolinho. Quero tijolinho. Não, a parede de tijolinho foi assim. Eu falei assim, eu quero as 2 paredes de tijolinho. Mas tijolinho é muito caro. Eu falei, mas a gente pode ver uma cerâmica ok. Aí a cerâmica ok da Vanessa, lá na 6C. Era melhor o tijolinho. Já não é barato. Entrou na 6C, irmão, já é caro. Já começa por aí. Esqueça. Era melhor ter botado tijolinho pro tijolinho. E aí, quando a cerâmica virou, né? Quase que, sei lá, mais importante do que a comida do lugar, porque todo mundo queria saber que cerâmica era aquela. Porque assim, na verdade, juntou tudo e ficou um ambiente muito agradável. Assim, todo mundo pergunta quem foi o arquiteto, quem desenhou, quem isso, quem... E vamos aqui, lá. A gente é nós. Sim, eu falo, prazer, arquiteta. Caraca, muito bom. Cara. Quando a gente fez o chão, eu não queria... É porque a minha cabeça é sempre assim. Todo mundo tem branco, eu quero preto. Não sei por quê. Sei lá. Foge do tradicional. Sim. E aí eu falei, eu não quero porcelanato. Eu não gosto. E eu me lembra da porta? Mas, Vanessa, tem que mandar fazer a porta. Eu falei, mas a minha loja não vai ter porta. O quê? Era, assim mesmo. Eu falei, eu não tô montando um aquário. Tem que ter uma porta de blindex, Vanessa. Senão eu não quero ninguém morrendo sufocado lá dentro. Eu e minha Tu fobia. falou agora, me deu um estalo que realmente não tem porta. Fazer disso. Não tem porta. E Não tem porta. tudo toque meu. Tipo, eu falei, não, Bruno, quanto que é um blindex? Quanto que vai dar um blindex desse tamanho? A loja tem 8 metros de largura. Caraca. Eu falei, quanto que vai dar um blindex desse? 10 mil? Não, vamos pro chão. Mas eu falei, não, a loja não vai ter porta. Tudo bem, a loja não vai ter porta. E aí todo mundo não conseguia enxergar a loja sem porta. E eu ficava falando com eles, é o seguinte, pensa uma porta de blindex hoje na Descolados. A divisão. Sim. Eu não quero divisão, eu quero que todo mundo se sinta em casa. Aqui não é um restaurante, aqui é uma casa. Então, vai todo mundo vai ver todo mundo. Quando o fulaninho chegar aqui na calçada, ele vai gritar quem estiver lá na mesa 1, fala aí, beleza, por esse buraco da parede. E todo mundo ficava assim, não é possível. Não, a gente não vai ter porta. Aí tá. Depois veio o chão. Eu falei, eu não quero porcelanato, eu não quero cerâmica. Ué, Vanessa, o chão vai ser de quê? Minha mãe falou, ela vai botar tapete. Eu falei, não. Cada ponto da loja tem uma história diferente. Eu falei, Muito maneiro. Eu falei, não, a loja, o chão vai ser de cimento queimado. Todo mundo assim, eu nunca vi. Eu falei, você já viu o chão de estacionamento?
é tipo um cimento. Aquilo dali tem uns que é melhorado. Mas eu não tinha ideia do que era. Tu queria? Eu queria. Queria. Mas eu não sabia nem quanto ia me custar. E aí eu falei, É porque também a gente pegou muita referência das hamburguerias, restaurantes de São Paulo. Uhum. Sim, E praticamente todas eram desse Inclusive, você estudou por lá, né? sim. Vários cursos eu fiz lá. E aí eu falei, não, vambora, eu quero cimento queimado. Arrumei uma empresa, não sei da onde. Os caras dormiram lá. Encerando aquele 2 chão, dias. 2 dias direto. Encerando. É assim, eu sei mais ou menos como funciona, porque meu pai é engenheiro e trabalha fazendo obra em posto de gasolina. E era praticamente aquele piso do posto, né? Que fica Isso, lisinho. Lisinho. Só que não, aquilo dá um trabalho pra chegar naquele Não, ponto. Não, e o B.O. E aí, os caras dormiram 2 dias dentro da loja. E todo mundo de Xerém acompanhando. Que eu postava tudo. Quer saber? Tudo. Gente, ó, tem 2 caras dormindo dentro da loja pra fazer o chão da loja. Essa garota é maluca. Essa garota não bate bem. A minha família, pô. Ela não é normal, não, gente. Tem que estudar ela. E eu falei, não, vai ser aí, tá? Aí eu consegui convencer Bruno, todo mundo. Beleza. Rafa, quando a gente abriu a porta, a gente tomou um susto. O chão lindo. Né, Bruno? O Bruno ficava falando, lindo. Minha mãe falando, eu vou botar lá em casa. Falei, pronto. Ficou lindo. Falei, top, ó. Falei, eu vou tirar onda. Colocamos mesa, cadeira, tananã. Um belo dia, subimos a porta da loja. Acho que dei 2 dias ou 3 dias. 2 dias depois. 3 dias depois. Tipo, acho que 4 dias antes da inauguração. Aham. Só pra dar aquela checada. Aham. O chão igual o mapa do Brasil. Todo rachado. Todo, aquelas rachaduras que tem no chão, né? De propósito não, é rachadura mesmo que deu. E aí, escuta. Deus trabalha muito com a gente. Você não tem noção, escuta essa. Eu desesperada, eu só chorava. Eu já tinha gastado o último real que eu tinha naquele chão. Caramba. E o chão abriu todo. E eu ligando pro cara, e o cara voltou lá e falou, olha, só se a gente quebrar tudo e eu vou te cobrar X. Eu falei, você tem noção do que você tá falando pra mim? Falei... É porque, na verdade, foi erro dele. Ele não colocou uma malha que tem que colocar embaixo pra Sim. poder Ele jogou o segurar concreto direto. direto. Uhum. Aí deu a merda. Rachou tudo. Eu falei, tá bom. Eu não tenho tempo, eu não tenho dinheiro, eu vou inaugurar dia 6. E todo mundo falando, Vanessa, você tem que ver esse chão. Falei, gente, o chão vai ficar assim. Mas, Vanessa, falei, o chão vai ficar assim. Aí o cara arrumou um funcionário dele, Funcionário. mandou ir lá. O cara com a maquita. Tipo, o salão já tava com todas as mesas e cadeiras novinha de madeira. Tirei do plágio. Tudo. A cozinha Ele já veio tava com a com todos os maquita. equipamentos. Ele veio com a maquita. Acabou com tudo. Ele foi rasgando onde tava Danificado, né? danificado. Até o meu lustre. E foi Tinha passando pó do e foi chão. jogando massa. Tipo, pra poder jogar massa onde tá rachado pra poder tentar amenizar. Uhum. Porque Nossa. se você vê lá hoje na loja, tem aquela rachadura, mas a rachadura é grossa. Porque o cara fez isso. Coisou com a E maquita. aí eu falei, jogou. vambora. Tá com uma massa nisso aí. É. Aí o Bruno, agora não tem mais o que fazer. Tá bom. Falei, vambora. Inauguramos. Acho que se tinha 100 pessoas naquela loja, 99 falou assim, quem fez esse chão? Quem fez esse chão? Quem fez esse chão? E eu falava, uma empresa de Caxias, poxa, quando eu ia terminar, caraca, ficou muito lindo. Você esperando, tipo assim. Gente, pelo amor Cara, de Deus, me eu- desculpa. Não, a gente preocupado com o ficava chão. assim, e a gente- pessoa... Caraca, a decoração do chão foi muito top. Não. Muito Foi o bem quê? pensado. Não, Muito você- bem pensado. Sim. É um mapa? É um mapa? É um mapa. É. Tipo, não, porque tá muito rústico. E agora você meteu esse mapa no chão e eu, mapa? E aguentava. Eu não aguentava. Caraca, cara. Que Vanessa, eu loucura. falei, gente, isso não é mapa não, gente. O chão rachou. Isso foi culpa, Caraca. foi erro mesmo. Vocês racharam direitinho, hein? Eu... Que ódio. Vanessa, aproveitando que a gente tá falando um pouquinho da loja, uma pergunta que me mandaram muito no Instagram. Deixa eu só achar ela aqui. Porque... Socorro. Não, calma. Ó, a gente já falou do processo criativo, né? Da variedade do cardápio. Vamos lá. A ideia dos uniformes.
Da onde surgiu essa ideia? Porque desde o começo tem, né? Tem. O uniforme ele troca o quê? A cada mês ou a cada estação? Agora tá fixo, mas Aham. antes a gente trocava de mês em mês. Aham. Eram uns 2 meses, mais ou menos, a gente trocava. Bom, isso partiu, claro, da minha cabeça em Marte. O nome da loja, inclusive, quando eu falei no grupo de amigas que eu tinha resolvido abrir meu restaurante, eu falei assim, eu quero um nome fantástico. Eu quero um nome que ninguém tem. E aí eu fiquei, porque eu quero alguma coisa assim muito diferente. Eu não quero nada igual de ninguém, eu não quero isso, não quero aquilo. E eu mesmo mandei, vai ser Descolados. E, Daquele estalo. e todo mundo ficou no grupo. Pô, mas tem, tipo, Descolada ou Descolado. Não, eu quero Descolados, porque é pra homem e mulher, todo tipo de gente, bicho. Tamo aí. E aí foi onde nasceu o nome. O uniforme não foi diferente. A única coisa que eu falava pro Bruno é que eu não queria os meus atendentes com aquela saia, com a máquina enfiada, com um bloquinho do lado, com porta-tablet, com nanana. Eu não queria nada disso. E eu queria alguma coisa muito alegre, muito diferente. Então, tem uma amiga minha, uma super amiga, Carol, maravilhosa, e ela juntou comigo nessa, porque ela é muito criativa. E aí ela falou, cara, você já viu umas camisas que tem na Riachuelo, na Renner? E eu ficava, amiga, mas uma camisa daquela é R$100, cara. Como é que eu vou Que comprar isso? Eu toda tenho hora? 5 atendentes. Só a camisa e o sapato, vai atender descalço. Ela, não, vai ficar bom. Cara, ela patrocinou o uniforme. O primeiro uniforme da Isso, Descolados. Caraca. Ela criou e patrocinou os uniformes. Eu só pedi que fosse assim, parecido com a cor da loja, essas coisas todas. E ela mandando foto. O que você acha disso? O que você acha disso? E aí ela criou. O uniforme da inauguração das meninas foi uma calça bege, né? Com uma blusa listrada da Renner, que tinha 30 atendentes, porque todo mundo tinha uma camisa da Renner. E aí foi todo mundo... Todo mundo. Funcionário um com monte de cliente. cliente com a camisa igual. E aí, assim foi. A cada 2 meses, ela trocava o uniforme da loja. E ela sempre perguntava, esse mês, o que você acha? Eu falava, cara, esse mês, tô pensando em colocar uma saia assim, nananana. E ela falava, cara, e se a gente pegar essa saia e colocar uma bota, um não sei o quê? E eu falava, pô, fantástico. Tipo, a minha ideia com a dela batia sempre, ainda bate muito. E a gente criava os uniformes. Até que eu dei a ideia disso ficar fixo, porque o gasto era muito. Absurdo, né? E conforme a gente sempre tem, né, a troca de funcionário, era muito difícil, às vezes, pegar a camisa de volta, ou às vezes o funcionário que entrava não dava. Então aquilo foi ficando muito caro e muito difícil. E eu falei pra ela que pensava num uniforme cheio de Descolados. Mas eu não sabia como, nem por onde, assim, o que combinaria pra ser muito diferente. E aí ela falou, cara, se a gente fizer um coletinho pras meninas, com uma bermudinha social, e pros homens a gente colocar uma camisa, mas um pouco séria, com uma bermuda. E aí eu vou além, né? Tipo, sapato, tudo a gente que compra tudo igual e fornece. E aí eu falei, eu acho que vai ficar muito legal. Ela falou, mas aí a gente faz com muito Descolados pra tudo que é lado. Só que quando ela falou do short e tal, a gente chegou assim... Eu passei pro Bruno, aí o Bruno... Pô, mas as meninas vão atender de short? Aí eu falei, mas o que tem? Ele, não, o que tem que a gente tá em Xerém? Eu falei, mas na Zona Sul tem atendente de short, porque eu me acho na Zona Sul. Aí consegui convencer ele e a gente fechou. Mas essa ideia do uniforme é sempre eu e Carol, que ela me ajuda muito. E aí a gente vai e coloca lá. Tipo, a minha maluquice com a dela. Junta. E a gente sempre dá certo. Por exemplo, a Copa, não sei se você acompanhou. Eu falei com o Bruno. Todos os restaurantes do Rio de Janeiro vão colocar os atendentes de quê?
Verde e Camisa amarelo. do Brasil, verde e amarelo. Beleza. A gente vai colocar de uniforme. E aí eu me lembro, né? Uniforme de seleções. Uhum. Falei, eu quero tudo. Chuteira, meião, calção, camisa. Eu quero tudo. E todo mundo assim, cara, você tá maluca? Você vai botar o povo de meião? Tá arrumando, Vanessa. Eu falei, eu vou botar de meião. E aí, essa minha amiga, a Carol, falou, cara, por que, que a gente não coloca? E eu falei pra ela que o cardápio eu ia criar com entrada principal e sobremesa de cada país. Uhum. Escolhi 5 países da Copa, claro, né? Ainda escolhi país pra caramba, né? Mas Pra foram assim. caramba. Aí eu escolhi os países e coloquei. E ela falou, por que você não coloca... A gente não coloca o uniforme de acordo com os países que você criou os pratos? E eu falei, a gente é muito boa junto. E Yankees, completa. E a gente criou. E aí, por exemplo, saía um prato da Espanha. Quem tava de uniforme da Espanha levava o prato. E explicava E o Caraca! explicava o prato. Muito elaborado. Muito. Aí já entra a minha viagem de Bob, né? Tipo, você vai ter ter que toda uma explicar o experiência, prato, né? você vai ter quase que falar na língua deles. E foi sucesso. Sucesso. Quando eu postei na rede social, não teve um que não me mandou um direct. Cara, todo mundo tá com a camisa do Brasil. Você tá com um de cada país. Eu falei, porque aqui é descolado já. Não tem jeito. Não, e tipo assim, acaba que junta tudo, né, cara? O nome complementa o Sim. uniforme, que complementa o ambiente. É. E isso é... A gente pensa em todos os detalhes, assim, real. Como vai ser agora não é só, sábado e não domingo. é só vender, né, Não. cara? Não. Eu gosto da experiência. Uhum. Muito me atrai a experiência. Tem vários lugares que eu vou que é muito bonito, mas eu olho e recrimino na hora e falo, isso daqui. É, eu vejo lá, Vanessa, que aí posso estar enganado, mas creio que não. Que a equipe é muito unida. Sim. Qual a sua visão sobre isso? Assim, hoje, igual a gente sabe, né? A mão de obra hoje ela é escassa. Muito. Negro e branco também. Fala que não tem trabalho, mas não tem o que ele quer, né? É porque, assim, a parte de gestão de pessoas Uhum. é sempre muito complicada. Sim. Em Não qualquer é fácil. ambiente, Não, né? qualquer... Independente. Não é fácil. O primeiro passo, que lá na Descolados, e não só na Descolados como na minha vida, na nossa vida, a gente não dá espaço para preconceito. Então, isso já deixa bem claro para eles quem nós somos, para que viemos e o que a gente faz. Uhum. Perfeito. Outra coisa é respeitar. Eu tenho 10 anos de carteira assinada. E o Bruno também tem o tempo dele de carteira assinada. Então, a gente pega tudo aquilo que a gente não quer e não leva para lá. Perfeito. Tudo que não serviu para mim, eu não levo para lá. Eu tento ser o máximo de compreensiva possível, de companheira mesmo, ajudar no que eles precisam. Até porque você convive mais com eles do que com a sua própria família. Exatamente. Então, eu tento assim, Rafa, levar sempre pro lado humano. Uhum. Tem hora que não dá. Claro. Todo mundo tem um limite. Sim. Mas eles... Eu vivo o meu negócio. Eu não sou patroa. Eu não sou. Até hoje, assim, claro, tudo dentro de um limite. Mas Correto. até hoje, eu sou funcionária. Então, no sábado, nós tivemos um evento que a gente trabalhou com 2 fases na loja, né? Caiu lá uma fase, enfim. E a gente não podia ficar sem abrir um sábado. Sim. A gente pegou a churrasqueira, botou pro lado de fora, lá na varandinha. Mentira. Sim. E vamos de O churrasqueira. Bruno foi pra churrasqueira, Eu fiquei lá na churrasqueira. do lado de fora da loja. Fazia o hambúrguer, levava lá pra dentro, eles Levava montavam lá pra dentro. E lá dentro da cozinha a gente trabalhou sem coifa. Nossa. Mas o fogão funciona. Aham. A tostadeira de pão funciona. Tudo funciona. Só a churrasqueira que não tava lá por conta do carvão, da né? coifa que não tava funcionando. E é perigoso e tudo, então eu botei pra fora. E em momento nenhum eu me dei o luxo de ir pra casa. Eu falei, não. Se eles estão no calor, eu também posso. Eu comecei isso aqui, eu não tinha nem coifa. Por que Nem agora... sonhava. Eu nem que- sabia o que Tinha era nem janela. coifa. Tinha nem janela. Então, por que agora... Não.
eu fui pra dentro do problema. A gente tinha uma reserva de mais de 50 pessoas e eu não tinha o que fazer. Eu ia avisar a reserva às 6h30 da tarde, que não tinha como luz. vir, é. Eu falei, não, tem duas fases. Joga uma pra luz, a outra pros equipamentos e vambora. Sei lá se foi assim que o eletricista fez. Eu sei que ele caiu lá às 7 horas da noite pra resolver o problema. E aí eu falei, não, vambora. Então, no final da noite eu pedi pizza pra todo mundo. A gente riu a beça. Durante a noite eu sacaneava todos eles. Acharam que ia embora, né? Você quebra aquele clima de ambiente Sim. pesado, né, Sim. cara? Tô aqui pra trabalhar. Ontem eu tive uma reunião com 3 colaboradores. E uma deles, eu falei, cara, posso falar uma coisa? Trabalhar é chato demais. Trabalhar é muito chato. Descolados não é o melhor lugar, mas também não é o pior. Então, se você ainda tá aqui, né, fica até, tipo, um incentivo, é porque tem algo que tá te prendendo aqui. Sim. Então, enquanto você tá aqui, faz por amor. Porque tudo aqui que eu faço é com muito amor. Depois, quando você não quiser mais estar aqui, já curou seus medos, resolveu o seu aluguel que você tem para pagar, aí você conversa comigo, a gente desliga. Então, eu respeito. Uhum. Eu acho que o que faz a equipe hoje ser como ela é o respeito. Sabe? Eu passei uma semana com crise de ansiedade e tudo. E todos eles, muitos deles, me mandando mensagem. Cara, você tem que vir pra loja. A gente não tá legal sem te ver aqui. Uhum. Mas não é pra trabalhar, não. É pra É brincar. companhia, É pra né? chegar. É pra dar uma bronca, botar a casa em ordem. E assim, é meio clichê, mas o amor cura, cara. Sim. E isso é uma forma de amor. Sim. Eu falo pros meninos aqui, hoje só tá o Matheus, o Recobo, o Felipe não tá aqui. Quando tá os 4 aqui dentro, cara, ninguém consegue trabalhar. Só que é um ajudando o outro. Sim. É um somando com o outro. É. Você chega, eu posso sair de casa de ovo virado, puto, xingando. Aqui eu você chego distrai. aqui, ô, tá com essa cara aí por quê? É. O que aconteceu? Aí tu, não, vamos embora, o que aconteceu? É. E a verdade é uma forma de amor, é o carinho, é o cuidado, Sim. é a preocupação. Sim. E eu falo que lá na nossa equipe, pra quem entra, eu uso uma frase com eles e todos eles, na reunião, se eu falar qual é a minha frase, todos eles sabem. Vocês entram na Descolados hoje porque precisa. Mas eu só quero que vocês fiquem se vocês gostarem. Uhum. Porque passa um período que você não precisa mais. E aí você só vai ficar se você gostar daquele emprego, daquele Sim. lugar. Isso em Se qualquer... Porque eu falo, Fase da vida, né? não só pensando nos clientes, mas não pode ser uma obrigação, porque vocês trabalham com comida. E a comida tem que ter amor, tem que ter generosidade, tem que ter tudo. Senão não funciona. Então, se eu tiver um de vocês aqui andando pro lado direito, pro esquerdo, eu vou puxar pro lado direito e vice-versa. Sim. E eu falo que na nossa equipe eles são igual irmãos. Porque você já viu o irmão? Irmão briga e daqui a pouco tá se amando. E também, ao mesmo tempo, é igual marido e mulher. Tipo assim, tá todo mundo lá, todo mundo bem. Eu briguei com o Bruno, né? Estamos trabalhando, eu briguei. Ah, não quero saber de você hoje não, tô aqui trabalhando. Deu aperto, eles se unem de uma forma, daqui a pouco faz assim, lembrei que eu não tô falando contigo. Mas na hora do aperto, não tem essa. Assim, o trabalhar em equipe... junta com o outro. Eu acho que todo mundo precisava um dia trabalhar em equipe. Em equipe é muito mais gostoso. É muito mais fácil. Hoje, por incrível que pareça, a gente tá tendo essa conversa, eu tive uma lembrança, né, do Instagram agora, fica tipo uns storyzinhos lá, lembranças. Sim, sim. Aí fui olhando, calhou de que caiu numa lembrança quando eu tinha loja lá em Fragoso. Cara, eu me mudei e na minha loja, eu acho que é uma fase da minha vida que eu aprendi muito, né? Eu trabalhei com homossexual, com hétero, com bi, com pan, com preto, com branco, com tudo, com evangélico. E assim, foi uma fase da vida onde tava toda essa tribo
junta. Sim. Né? E hoje apareceu uma lembrança dessa pra mim que eu falei, cara, quando eu me mudei pra Fragoso, na minha casa tinha 2 colchões, um ar-condicionado e um sofá que já tinha dentro da casa, que o inquilino não levou. Só que eu tinha eles, tipo assim, fazia questão de fechar a loja. Ah, não, vamos lá pro Rafa hoje, vamos ficar todo mundo lá Sim. sentado, batendo papo, jogando baralho. E isso é muito humano, que você fala assim, caraca, meu irmão, eu preciso disso aqui, eu aprendo com isso aqui. E todo dia, não adianta, você pode conviver 10 anos Sim. com a mesma pessoa que todo dia você vai aprender um pouquinho. Eu acho que eu falo isso pra todo mundo, eu falo, cara, eu não gosto de trabalhar em equipe. Cara, você precisa. Todo mundo precisa ter essa experiência assim, de vida. Todo mundo tem as suas imperfeições. Não existe um funcionário dentro da Descolados perfeito. Eu não sou perfeita, nem o Bruno é perfeito. Nós não somos. Sim. E o tempo todo eu procuro respeitar a imperfeição das pessoas. Como? Eu vou lá, dou uma conversa, dou uma ideia, troco um papo, tipo, pô, cara, se você fizer desse jeito, você não acha que vai ser mais fácil? Ontem, uma das funcionárias, né, eu peguei pra conversar, pra chamar a atenção de umas questões dentro da cozinha que não tava legal. E no final, demorou 40 minutos a mais que ela tava, tipo, desabafando comigo sobre a vida dela. E eu ali, incentivando pra ela melhorar a vida pessoal dela. Qual é a minha obrigação nisso? Nenhuma. Mas a parte humana, pra mim, é muito mais gostosa do que a profissional, sabe? Sim. E, Rafa, hoje, se eu chegar na cozinha e falar qualquer coisa, ontem, eu liguei e falei, cara, tô indo aí fechar a loja, tô cheio de fome. Mas, pô, não queria comer arroz e feijão. Cara, eu cheguei, tinha um bife acebolado, uma salada e um ovo cozido pra mim. Me entregaram, ainda viraram e falaram, quer um suco, não? Tipo, meia-noite. Eles já tinham trabalhado a noite toda. Então, essa forma de carinho que eu recebo, meu aniversário, faz bolinho surpresa, aniversário do Bruno, querem fazer churrasquinho. O Bruno tá passando mal, eles ficam perguntando, eu tô passando mal, eles perguntam. Então, é um carinho que tem que ter, precisa ter, pra ser, assim, mais leve. Porque o trampo é muito pesado. Eu já tive várias pessoas que eu contrato e não aguenta. E você lidar com o ser humano, conseguir lidar com o ser humano... É muito difícil. É muito difícil, ainda mais quando o abençoado bota na cabeça que o cliente tem razão. Calma aí. Esse eu aprendi no banco com um gerente meu e sempre passo isso para todos que entram lá. O cliente nem sempre tem razão. Sim. Nem sempre. Sim. É porque tem né, os líderes aí por aí, que o cliente fala A e ele descarrega o abecedário todo no funcionário. Sim. Eu falo que sempre a via é de mão dupla, cara. Se eu não tiver cliente, eu não tenho funcionário. Mas se eu não tiver funcionário, não adianta eu ter cliente, não, cara. Porque hoje, não sou eu que faço. Hoje não sou. Eu crio, eu faço ficha técnica, eu faço a primeira receita e eu ensino. Mas não sou eu que faço. Então, eu preciso da minha equipe. E tem um padrão de Descolados. Tem um padrão, claro. Entendeu? Mas não sou eu que faço mais. O arroz fresquinho de todo dia que vocês comem na Descolados, hoje não é a Vanessa que faz. Mas é igualzinho o meu. Porque tem peso, tem tudo. Tem nosso padrão. São treinados, são capacitados. Eu não preciso estar lá para acontecer. Mas se eles não estiverem? Então, a via é de mão dupla. Sabe? Tanto cliente, quanto líder, quanto liderança, quanto funcionário. O cara que não pensa assim, ele tá morto. Não, perfeito colocamento, Vanessa. Isso daí é um ponto que não tem que gerar nem discussão, não né, tem como. cara? Não tem como. É loucura não pensar nas pessoas. Porque eles são o que faz o negócio girar. Hoje tua equipe contém quantas pessoas? 16. Caralho! Já foi 20. Sério? Já foi 20. Só que aí a gente é menos máquina. Sim. Isso. Aí eu dei uma mudada legal mesmo. Inclusive por conta dos estudos, do que eu via. E aí eu passei um ano aí. Nós passamos um ano aí de carreira investindo. E
Hoje a gente libera um delivery com 15 minutos, libera um lanche no salão lotado com 8 minutos, Caraca. libera muito rápido. Então, por conta das máquinas, a gente conseguiu minimizar em pessoas, mas não era o propósito. Vou comprar máquina para tirar gente. Não era. Sim. Mas agilizou demais. Entendi. Entendeu? Falando em descolados, né? Vanessa, Bruno, vocês pensam o que do Descolados daqui a, vamos botar mais 6 anos? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, vocês pensam em expandir? Como você enxerga hoje o Descolados para um futuro? Hoje a gente tinha... Quer falar? Não, pode falar. A gente tinha a visão de pegar o segundo andar e abrir um salão. Vamos expandir esse salão, porque fica muita fila de espera, isso que aquilo. Só que a gente tá recebendo cliente de Saquarema. Que isso, cara? A gente tá recebendo cliente do Recreio direto. Tem gente que vem de longe, hein? Caraca. E muita mensagem. Você tem que abrir pro almoço, porque o meu marido tem medo de ir em Xerém à noite. Gente, Xerém é área rural. É tranquilo. Meu mas marido não tem. quer pegar a linha vermelha, amarela, azul pra chegar aí. O problema é chegar É longe. até Xerém. E então a gente agora vai estudar os projetos, ver o que a gente consegue fazer. Porque hoje a gente tem um projeto. E A parada tá evoluindo. Calma aí. E a gente tenta, assim, vamos ver como vai ser, vontade de Deus. Abrir, fazer o pré-preparo, a gente já tem. E hoje é tudo muito padrão. E a gente vai pro lado da franquia, que hoje não é mais, né, tanto o nosso desejo, ou a gente vai abrir uma outra Descolados em algum lugar, porque de tanto aperfeiçoar, hoje a gente tem um pré-preparo que já deixa todos os nossos molhos prontos, já deixa todas as nossas carnes, o tempero já é padrão, tudo já peso e medida Tem ok. a facilidade, né? Já tá tudo muito ok. Então a gente consegue. A gente só tá definindo franquear ou abrir mais uma loja e depois franquear, mas não mais ter 2 salões dentro do mesmo bairro, entendeu? Entendi. A gente tá nessa impasse. Vocês já tiveram essa experiência, né? Então, cabe... Aí a gente, importante. meio assim, dividido, mas... Então, se você que tá aí, tá com a graninha guardada, É. acompanhe os próximos capítulos, vai que... Ontem a proposta foi essa, Ó, cara. aí, ó. Eu falei, será que eu vou pra praia com uma... Olha, Deus trabalhando. Vanessa, cara, eu acho que o papo temos quanto tempo? 1h20. Passa rapidinho, falei pra Caraca, vocês que passa rápido. Vai O falando. papo vai fluindo. Vanessa, deixa aí aqui pra sua câmera aqui, o @ aí do Descolados, convida. Não sei nem se tem vaga pra ir no final de semana, né? Tem, sempre tem. Gente, Descolados fica lá em Xerém. Pra quem tá ouvindo aí, eu quero deixar um convite pra vocês, pra vir conhecer o nosso trabalho. Façam suas reservas. Lá no perfil tem um link. Venham comemorar aniversário com a gente adora, cara. Eu adoro. Vocês estão vendo que não é bagunça? Tem um link lá no Claro. perfil. Tem O um perfil link. @Descolados Gastronomia. Não tem erro, você vai achar lá. Tem um linkzinho, você vai ter que fazer a sua reserva. Tem Pode um ir sem, padrão. também atende dá pra ir sem sem reserva. Mas Dá. quando a galera O vem risco de longe... você ficar em pé, aguardar, é grande, graças a Deus. Quando a galera vem de longe, eu falo, não, dá uma reservada que aí é garantido, até mesmo ser atendido cedo pra ir embora, porque Sim. não é tão perto de alguns lugares. E fica próximo à maternidade, na Vila Santa Alice. E vocês serão muito bem-vindos. De 6 às meia-noite, né? De 6 à meia-noite, meia-noite. de terça a Tu domingo. vai chegar lá 11h50 da noite querendo... É. Pô, Não, até consegue pode, atender. pode. vai chegar. Acontece, Você vai né? receber umas olhadas assim da Tipo cozinha. assim, porra, irmão, tá de sacanagem? Já limpei Mas tudo aqui, mas pô. é atendido com muito Não, é carinho. E assim, gente, manda feedback. Rafa, minha equipe, É isso que faz o negócio acontecer, né? Positivo e ou negativo. negativo. os Pode dois. mandar. A nossa equipe fica assim. E aí? E aquele camarão ao molho? O que falaram?
Ah, isso é bacana. E é prato que faz 50 vezes na noite. Mas eles ficam assim, e aí? O que falaram? Ai, eu vi que o prato tava um pouquinho sujo. Assim, no ladinho, assim, caiu um molinho fora do lugar. Alguém viu? Não, gente, tá tudo tranquilo. Fica tranquilo, é isso. Então mandem os Mas é muito feedback. importante mandar. Perfeito. Importante. Então, não dá mole. Se você não conhece, é de Caxias, região, vale a pena tirar um dia. Lá é de terça, né? É de terça a domingo, de 6 à meia-noite. E agora, sábado e domingo, agora vai funcionar pro almoço. Esse final de semana, Esse exclusivamente, final de semana. devido aos 6 anos, né? Preparei um cardápio de 6 anos. Esse cardápio é de massa fresca. Inclusive, você podia ir lá quebrar sua dietinha. A minha refeição livre já está garantida no final. Escutou, Papudo? É. O Preparei. Papudo, ele fica aqui, cara, só pegando essas Só boas. a visão. Só pegando essas boas. É massa. Isso, preparei de massa fresca e alguns pratos, tipo arroz com alho poró e sobrecoxa empanada. Perfeito. Coloquei um risoto de abóbora. Com risoto de abóbora eu coloquei com Panceta. panceta. Pô, tá me dando água na boca. Que isso? Coloquei. Hoje a gente pode dizer que tem uma chefe de cozinha, né? Me respeita. Tem que respeitar. Não é mais uma fotógrafa. Não é mais uma fotógrafa. É. E é tranquilo, então dei uma melhorada boa, assim, em tudo, né, nesse aspecto. E hoje eu consigo montar um cardápio extremamente gostoso para poder festejar, né, os 6 anos de Descolados. 6 anos não é 6 meses, Não né, são, cara? Vale ressaltar. 6 anos de muita luta, né? De muita luta, muito pé no chão e muita ajuda, né, cara? Muita. Isso é Fantástico. Cara, é muito bom, por mais que a gente tenha uma certa proximidade, eu não sabia um terço dessa história. E é muito bom, né? É o que eu costumo falar aqui pra rapaziada. Rafael, você pensa em trazer artista pra entrevistar? Penso. Se eu falar Sim. que não, eu vou estar mentindo. Eu quero ter esse prazer. Uhum. Só que, cara, eu gosto disso daqui, das histórias reais, tipo assim, de você poder ter noção de que uma pessoa tão próxima de você já passou por bons bocados e hoje, graças a Deus, está cada vez prosperando mais. Isso é muito satisfatório. A forma, Vanessa, como você trata, como o Bruno trata, né, o Descolados, né, a forma de contar, dá pra ver o brilho nos olhos de vocês. Isso é um ponto muito legal, porque vocês fazem aquilo ali não é pelo dinheiro. Lógico, o dinheiro ele tá agregado, ele tá atrelado à nossa vida, sim. não tem jeito. Mas você vê que o amor tá acima de tudo e isso é muito importante. Tá, eu quero agradecer imensamente, Bruno, por ter convencido a Vanessa de conseguir vir. Ai, gente, eu nem sou tão difícil. Na verdade, Muito foi obrigado. mais tempo, né? Correria, não tem jeito. A gente que agradece, a gente nunca tinha participado de podcast. Ó, olha a honra. Foi o primeiro. E muita gente convida, mas assim, e poucas pessoas conhecem essa história. Sim. Pouquíssimas. Que é exclusividade, né? Não tem jeito. Então. Não, e foi nem metade, né? Não. Tem muito mais coisa. Acho que se daria deixar, outro podcast. A gente fica Daria- sentado aqui. Dá E uns 5 podcasts. Eu quero vocês no futuro próximo aqui de novo, Não, mas contando, só- falando da nova franquia, da nova... Ó, eu quero, tô Eu acho esperando. muito legal a parte do podcast de você fazer as perguntas. Uhum. As pessoas têm curiosidades. Sim. E muitas das vezes a gente nem imagina, entendeu? É o que a gente tava conversando nos bastidores aqui, né? A gente Sim. tem uma audiência que tu fala, cara, é sério? Como sério? isso? Tem gente que Tipo, para pra- onde a Vanessa estudou? Eu fico me perguntando, cara, alguém tá curioso pra saber o que eu sei, o que eu não sei? Isso é muito fantástico, essa parte de você perguntar, tipo, quer perguntar alguma coisa? Porque sempre tem, né, aquelas pessoas que gostam muito da Sim. outra e às vezes não tem a oportunidade. Então, essa parada no podcast, eu não sei se existem em outros, Uhum. porque, como eu falei, nunca participei. Sim. Mas eu achei muito fantástico da sua parte, perguntar Muito sobre... obrigado, Vanessa. muito legal. Eu gostei. Obrigado. Gente, Vanessa, aperta Obrigada. aqui. Obrigado, tá, meu amor? Obrigada pela Bruninho, oportunidade. Obrigado, Muito bom. gente. Todo sucesso do mundo pra vocês, Amém. tá? Como eu te falei, que venha o 7º, 8º, 9º, 10º ano de Descolados aí. E se você que Deus tá aqui quiser. acompanhando a nossa resenha ainda não teve a oportunidade de ir lá, cola lá no Descolados. Você vai comer um hambúrguer, você vai jantar, vai comer um petisco, vai tomar um chopp. É isso? Tem de tudo um pouco. Tem de tudo um pouco. Gente, muito obrigado. Beijo grande no coração. Muito obrigado pela sua audiência. Até o próximo episódio. Pra poder esse episódio é de que número?
28º e eu quero vocês aqui quando a gente completar Vamos com tudo. 100, 200, 300, é isso. Tá, gente? Beijo grande pra você que nos acompanhou até aqui. E é isso, gente. Todo sucesso do mundo. Beijo no coração. Fui!